Hoje vou falar sobre a Bíblia. É um livro tremendo. É talvez dos livros mais lidos de todo o mundo, de toda a história da humanidade. E pouco entendido. A humanidade pouco entende, mas a Bíblia, posso dizer, é uma carta para a humanidade. É uma carta para o homem. Uma entidade que quis e quer comunicar connosco. Usou a Bíblia, a palavra de Deus, como nós a confirmamos, para transmitir algo à humanidade. Algo que o homem precisa. E Deus quis revelar-se através da sua palavra. E é interessante que a Bíblia é um livro que fala sobre a história da humanidade a partir de um homem e fala e escreve história na humanidade através do povo que ele envolve, do povo do Egito, do povo judeu, até aos nossos dias. Portanto, não é só um livro de meditação, de pensamentos, de teorias, de histórias, mas é um livro que é escrito com vidas de homens. Portanto, não é algo surreal, não é algo de ficção. Não, ela é uma história, é uma mensagem contada através da história da humanidade, que esta entidade, que se chama Deus, fez intervir na história de cada homem. E esta história é uma carta de amor, de querer expor, mostrar quem Deus é ao homem, como nós precisamos dele, da mesma maneira como ele precisou de nós. É interessante, na Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando Deus criou o homem, ele tinha uma intenção ao criar o homem, tinha um projeto, um sonho para o homem. E é importante que ele diz que fomos criados à sua imagem e semelhança. Nós trazemos um pouco de algo de Deus em nós. Por isso é que existe um vazio dentro de cada um de nós, porque é preciso preencher, e que só Deus pode preencher, porque esse vazio tem o tamanho exato de Deus em nós. E é esse tamanho exato de Deus que nós precisamos preencher, e que andamos cada dia da nossa vida, através dos sonhos, através das nossas intenções, queremos preencher este vazio de várias maneiras, através de várias formas, mas este vazio só é preenchido por Deus, pelo conhecimento que nós precisamos ter da sua palavra. Por isso eu incentivo, desafio aqueles que ainda não conhecem a Bíblia, como eu, por exemplo. Eu não conhecia a Bíblia, eu fui educado num meio ambiente católico, ia à missa, fiz tudo o que o católico faz, mas a Bíblia era um livro escondido, que eu não conhecia a Bíblia. Só quando eu comecei, e foi na minha final da minha adolescência, quando eu comecei a ler a Bíblia, foi por acaso, não conhecia muito bem, mas nesse momento, quando eu por acaso comecei a ler a partir do Novo Testamento, quando eu comecei a ler, algo falou comigo. É interessante esta Bíblia. A Bíblia é um livro que vai mais longe do que nós pensamos. E este livro, eu quando comecei a ler a passagem do Novo Testamento de Jesus, no Sermão da Montanha, eu comecei a sentir que não era eu que estava a ler, mas a Bíblia estava a ler a minha vida. Estava ali a tocar em mim de uma forma profunda. E eu, a partir daí, a pergunta que eu fiz é: eu não conheço este Jesus, eu tenho de conhecer este Jesus, porque eu vinha de um passado comecei como ateu, agnóstico, no início da minha adolescência, e procurava uma razão, a razão para a qual eu precisava de viver. Eu precisava de algo que me agarrasse a um sentido da vida. E depois comecei a pesquisar outras filosofias, outras religiões, tive a estudar o budismo, o taoísmo, o Confúcio, sobre meditação oriental, à procura de uma razão, de alguma coisa que me desse uma resposta. E Jesus para mim naquela altura era mais um Buda, um bocadinho melhor, um bocadinho pior, mais um Maomé, mas quando eu fui à Bíblia,
Quando eu fui ler a Bíblia, foi por acaso, entre aspas, comecei a ler o Sermão da Montanha, Palavras de Jesus, aquilo tocou-me profundamente. Foi algo que me mostrou um Jesus que eu não conhecia. E é isto que eu quero desafiar-vos. Vai ler a Bíblia, porque vais conhecer um Deus que tu não conheces. Eu hoje sou crente, sou cristão, mas ainda há coisas que eu não conheço de Deus. Tenho algum conhecimento, mas há coisas que Deus é tão profundo, tão grande, e o amor dele é tão grande, que eu ainda hoje estou a aprender. E eu creio, é isto que eu quero transmitir. Desafio-te a buscares uma Bíblia e procurares. Começa no Novo Testamento. E se não tens uma igreja, ou se vai à igreja, pede para te mostrarem a Bíblia. Eu estou numa comunidade âncora. Nós vamos começar a ter, de este setembro e a partir daí, vamos ter uma abordagem sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, como entender a Bíblia. E são passos que nós vamos dando a pouco e pouco, porque Ele quer que nós o conheçamos. Este Deus, esta entidade que nós não conhecemos mal, mas que nos ama tanto, Ele quer que nós o conheçamos, porque é pelo conhecimento dEle que nós temos a vida, a verdadeira vida, a vida eterna. E este é o que eu quero deixar aqui com vocês. Que Deus vos abençoe. Obrigado.